Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né? Na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 162. Tende fé em Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Muitas vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamumíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimo-nos ao vê-la assim em desequilíbrio e, quase sempre, observadores amigos comentam a inexecuibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra a angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te, no mundo, as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha, confiante. Ouçamos, nós todos, a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Lição número 162. Tende fé em Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 12. Boa noite a todos. Esse texto do Emmanuel está bem relacionado com essa passagem do Evangelho. E o trecho que o Emmanuel seleciona é uma resposta de Jesus. Mas a gente se indaga. A quem Jesus está respondendo, em que situação que ele foi perguntado e, mais importante de tudo, qual foi a pergunta. Então, contextualizando um pouco, vamos voltar a alguns versículos desse mesmo capítulo. Essa parte do Evangelho de Marcos começa dessa forma. E vendo uma figueira ao longe, que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E não achou senão folhas, porque não era a época de figos. Jesus, falando, disse: Nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Depois desse evento, Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém, e no caminho de volta, os apóstolos se deparam com essa mesma figueira. E o Pedro, Simão Pedro, aponta, dizendo para o mestre que aquela era a figueira que ele tinha se referido e ela havia secado até as raízes. Aí Jesus respondeu a essa observação do Pedro, falando: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, crê e recebê-las. E quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ver um pouquinho o simbolismo de toda essa passagem do Evangelho. Primeiramente, ela começa falando de uma figueira. E o que é uma figueira, geralmente referida à cultura hebraica, é muito se referido a Jerusalém. Não propriamente o lugar geográfico, mas sim o grupo de espíritos encarnados naquela época. Jerusalém, ou melhor, né, Israel, como também é muito se referido ao grupamento de espíritos de Israel, é se referido como uma figueira que daria frutos antes da época. Afinal de contas, foi a nação escolhida para receber o evangelho do Mestre. A nação que receberia a vida dele de forma tão importante que mudaria o mundo inteiro. E Jesus trabalhou com essa nação por milhares, não milhões de anos. Ele mandou missionários, mandou mensageiros, e durante todo o tempo que Jesus esteve encarnado, ele trabalhou com esse agrupamento de espíritos. Mas, mesmo sendo não sendo época de figos, uma figueira apresentava uma folhagem abundante. Isso quer dizer que, independentemente da época do ano, quando uma figueira apresenta muitas folhas, quer dizer que ela tem frutos. Assim como seria aquele grupamento de espíritos. Espíritos que teriam vários frutos para dar. Mas nós sabemos que esse não foi o caso. Nós sabemos que a história se desenrola de uma forma bem diferente. Então, a nação, esse agrupamento de espíritos, seria uma árvore que dá fruto antes da época, o que era esperado do governador espiritual, nosso mestre, em uma época que a natureza humana era muito animalizada. Mas o que é muito característico nessas passagens do Evangelho, inclusive do Evangelho de Marcos, é que tinha-se muito uma ostentação de dotes morais. Havia muito a questão da aparência, de um louvor externo e uma falta de uma absorção interna de todos os mandamentos, de todas as lições do Mestre. Por isso que Jesus diz aos seus apóstolos, quando fala da figueira, que vocês não comam frutos dessa árvore, para que eles não usassem do evangelho apenas para ostentação, para mostrar bondade, mostrar amor e não realmente amar as pessoas. Praticar a caridade, praticar todas as lições do Mestre. E não só ostentar, não só aparecer, não só querer ser uma coisa que não está no coração. Uma figueira, uma árvore que produz bons frutos, ela dá sombra, ela colhe, ela ajuda os viajantes cansados. Isso numa perspectiva espiritual e numa perspectiva física, né? Nós podemos ajudar uma pessoa, um parente querido, com uma palavra que anima, ou até mesmo ajudar pessoas necessitadas com nossos recursos financeiros, com os recursos que nós temos ao nosso dispor. E por isso que o Emmanuel, durante toda a passagem, ele relata pontos de dificuldade, mas ele conclui o texto dizendo para nós amarmos, confiarmos e, mais importante de tudo, trabalharmos confiantes em nosso coração. E Jesus disse muito isso na hora que ele continua a passagem. Quem disser este monte, levante-se e jogue-te no mar, e não duvidar em seu coração, a questão da confiança, a questão de uma fé que trabalha, mas ao mesmo tempo acredita naquilo que está trabalhando, acredita que a ajuda chegará se persistir. E Jesus continua nessa questão de absorver todas as lições do Evangelho de forma interna e não de forma externa. Falando da questão da oração. Na hora de orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoar. É realmente, e ele mesmo fala, né, que a oração é um momento muito interior, um momento muito íntimo
da criatura, um momento de comunicação com o Pai, com o Criador, fazendo um olhar interior. Não é uma coisa exterior, não é uma folhagem. É um fruto, é algo que se cultiva de dentro. E assim como nós podemos passar a questão que o Emmanuel fala, que o mestre fala, de acreditar, mas ao mesmo tempo trabalhar, ser existente, ser, é, ter fé na situação que você está passando, a gente pode também perceber que ele fala de crer em seu próprio coração. E se nós relacionarmos a outra passagem do Evangelho, nós pegamos a parte que o Pedro é convidado a andar sobre as águas. Quando Pedro é convidado a andar sobre as águas, acho que aquela altura do campeonato, depois de tudo que ele viu, depois de tudo que ele viveu e conversou com o mestre, nós sabemos que várias passagens e várias psicografias falavam que o mestre convivia na casa de Simão Pedro. Então, ele acreditava no mestre. Não havia dúvidas que ele acreditava no poder do Messias. Ele acreditava muito no poder do Pai e em tudo que Jesus representava. Mas será que Pedro não afundou nas águas, não por não acreditar no mestre, mas talvez por não acreditar que ele era capaz? Que o mestre caminha sobre as águas. É uma simbologia muito bonita por causa que, enquanto Moisés comandava as águas, Jesus pairava sobre elas. E a água é muito referida na questão da cultura hebraica, e a gente vê muito no Espiritismo, como a reencarnação. A lei de Deus pode comandar a matéria, pode comandar o mundo físico. Mas o amor de Deus, que é tudo que Jesus simboliza, está acima da matéria. Então, talvez que o Pedro, e talvez que nós também precisamos muito aprender, é confiar em Deus, mas confiar também na nossa essência divina, não para fazer com que os obstáculos saiam da nossa frente à força, mas que a gente tenha a presença de espírito de conseguir passar por eles de forma serena. O amor, a caridade, a confiança, a fé, a esperança estão acima da matéria. Nos auxiliam a passar pelos momentos difíceis. Então, se a gente voltar à questão inicial, porque o mestre responde à observação com Pedro, tem de fé em Deus? Tudo que vem nessa frase e em seguida é uma resposta do que o porquê que a figueira secou. Afinal de contas, a pergunta começa com a observação do Pedro. Olha, a figueira secou, mestre. Ele responde, tem de fé em Deus. E tudo que ele diz após aquilo é uma explicação. Por que a figueira secou até as raízes? Por causa que a figueira não secou pelo comando do mestre. A figueira secou porque não tinha algo crucial, vital dentro dela. Nem nas suas copas e nem nas suas raízes. Por isso ela secou. Acho que espero ter esclarecido ou auxiliado um pouco. Vamos fazer a nossa oração ao nosso mestre, aos nossos queridos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade da semana que nós vivemos e que logo nós nos reencontraremos para os trabalhos na nossa casa, junto dos nossos guias espirituais, junto dessa falange de luz, coordenada por Pai Tomé, à luz dos ensinamentos do Cristo Jesus, nosso Mestre, que tanto nos ensina e também que tanto aguarda de nós fazermos o nosso esforço, usando força de vontade, usando os ensinamentos que ele tão bem exemplificou e ensinou, para que nós possamos viver o Evangelho,
que nós possamos seguir o Cristo, para que o Cristo habite em nós. Mestre Jesus, auxilie-nos a nos tornar instrumentos de vossa paz. Que nós possamos levar o amor onde existe ódio em nosso coração. Que nas oportunidades que o Senhor puder falar pela nossa boca, que o Senhor se faça vivo em nossos corações, para que nós possamos auxiliar como o Senhor deseja. Que nos momentos onde nós possamos dar o braço aos nossos irmãos caídos no caminho, que nossos braços sejam os braços do Senhor. Nós possamos abraçar, nós possamos amparar todos os viajantes fatigados no caminho. Ensina-nos, Mestre, a crescer como uma árvore em direção aos céus, mas sem esquecer da raiz, do solo que nos alimenta, sem nos esquecermos de cultivarmos frutos, porque esses frutos também irão nos amparar no futuro. Auxilie-nos, Mestre, também a escutar melhor, para que nós possamos interpretar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais alegre, mas também ouvir para saber como auxiliar. Que o Senhor se faça presente em nossos passos, nos conduzimos pelos caminhos que o Senhor achar mais adequados. Nós possamos ter o privilégio de participar das vossas obras. Dai-nos, Pai, dai-nos, Mestre, paz, a coragem, a determinação para superar os obstáculos. Não pedimos que o Senhor simplesmente os remova, mas pedimos que o Senhor nos ensine com cada oportunidade. A cada espinho um caminho, uma aprendizagem. Que a cada flor, uma bênção. Que o Senhor nos dá a cada dia. Muito obrigado, Pai, pelo sol que nasce, pela lua que ilumina as noites e pelas estrelas que nos mostram que o universo é muito mais do que as coisas pequenas aqui da Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.